Graça e paz, irmãos. Muito bom dia, ou boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Hoje será a última mensagem de 2024 que será transmitido ali no Bosque Avisos. Então, entra lá. Também eu quero aproveitar essa ocasião para expressar a nossa imensa gratidão pelo cuidado, pelo carinho desta amada igreja para conosco. Também, em nome da equipe pastoral, nós queremos agradecer todo o cuidado que os irmãos têm tido para com todos nós. Irmãos, estamos louvando a Deus pelo privilégio de pastorear essa igreja e junto com cada um de vocês crescermos na direção do Senhor Jesus. Estamos prestes a entrar para um novo ano. Está à nossa frente desafios importantes que exigirão de todos nós como Igreja do Bosque. No próximo ano, a denominação Holiness comemora o seu centenário. E no ano seguinte, em 2026, a Igreja do Bosque vai completar 100 anos. Com luta e dependência do Senhor, caminhamos o desafio que Deus tem colocado a todos nós como Igreja do Bosque. Estamos nesse momento com o desafio da construção. Inúmeros entraves estão acontecendo, mas isso não tem desanimado a comissão e nem o conselho diretivo. Com os desafios da aprovação do projeto, da questão financeira para construir, irmãos, em nenhum momento, a comissão e o conselho diretivo retrocedeu, em nenhum momento desanimou nessa questão e estamos percebendo que a igreja ainda continua firme na visão de investir em vidas. O Senhor nos desafiou e está ainda nos desafiando que o mais importante não é o prédio, e sim as vidas que nelas estão e as vidas que nelas ainda se achegarão. Louvado seja o nome do Senhor. A visão continua, mesmo com o desafio da construção, o investir em vidas, em nenhum momento nós retrocedemos. Muito pelo contrário, avançamos e temos visto a fidelidade de Deus provendo recursos e abençoando a igreja. Louvamos o nome do Senhor e agradecemos a cada um dos irmãos que está participando ativamente nesse desafio. Muito obrigado, irmão e irmã, que pode contribuir de várias maneiras nesse desafio. A nossa oração é que cada vez mais a Igreja do Bosque, você, querido irmão, querida irmã, seja cheio da presença do Espírito Santo e cada um servindo ao Senhor com os seus dons, discipulando e sendo discipulado, possamos fazer grande diferença no bairro onde estamos inseridos. E cada família também faça diferença no contexto da sua convivência. Irmãos, esse é o nosso desafio olhando para 2025. E um bom começo é a gente começar com o nosso próprio lar. O nosso lar dando um bom testemunho como casal, como nós ouvimos no domingo anterior, que fomos exortados para olhar o nosso lar
começando com o papel do marido e o papel da esposa. E hoje nós vamos continuar a trabalhar esse texto em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 9, sobre a subordinação mútua de todos na família cristã. E como nós vimos na semana passada, a questão da relação no lar do marido e esposa, Paulo, nesse livro de Efésios e nesse capítulo, ele continua a trabalhar a questão da orientação sobre o lar cristão em relação aos filhos e pais. Um pouquinho mais adiante, há também claras orientações a respeito do trato dos servos e dos senhores. Muito bem, quando nós olhamos o capítulo 6, versículos 1 até o versículo 4, nós percebemos aqui a palavra de orientação nesse capítulo primeiro aos filhos. E essa orientação aos filhos aqui, a palavra-chave é obedecer. Obedecer no Senhor, pois isto é justo. Essa é a palavra concedida de orientação para os filhos. Irmãos, nessa relação, dando continuidade à ideia da necessidade de subordinação e respeito, assim como a esposa deve sujeitar ao marido, relação essa que está alicerçada sobre o amor e respeito mútuo, e não com princípios de tirania, de vantagem, ou mostrar que é melhor do que o outro. Aqui nós vemos que essa obediência dos filhos aos pais vem com o tom de que os pais, estes, procuram agradar ao Senhor. Procedem de tal maneira que muitas vezes, e aqui está essa preciosa orientação aos pais, que é importante na caminhada de educar os seus próprios filhos. Muito bem, nós vamos perceber que na relação de casal, a centralidade é o Senhor, conforme nós olhamos aqui em Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha só que coisa interessante. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Aqui se refere ao pai e à mãe. Obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha só, a orientação, também a gente percebe aqui a centralidade de Deus na vida dos filhos e, claro, também na vida da família. Inclusive, Paulo faz menção ali do Velho Testamento, em Êxodos, capítulo 20, versículo 12, que é a descrição dos 10 mandamentos, que diz ali: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha, irmãos, quando nós observamos aqui o quão importante pais que têm filhos, tão precioso, importante que o coração de vocês seja um coração de temor a Deus e eduquem seus filhos na palavra do Senhor. Isso vai fazer uma grande e tremenda diferença. Nem todas as obrigações são exclusivas apenas de uma das partes.
Essa palavra aos pais nos leva a entender que estes têm deveres e que se torna necessário essa advertência aos pais também. Olha só que coisa importante para a caminhada de um lar cristão. Olha só no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Já viram um filho irado? Pois é, essa palavra fala, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Muitas vezes, a mãe, muitas vezes o pai, por suas atitudes, provocam ira aos filhos. Você já viu algum filho irado? Deixe-me compartilhar com vocês. Está aqui, aquele que está falando para vocês, também experimentou essa ira. Não quero culpar ninguém, mas olha só, uma vez eu fui disciplinado injustamente. Dentro da família somos 5 irmãos e eu não fui o causador daquela situação, mas a culpa acabou caindo sobre mim e eu fui disciplinado e aquilo me produziu uma grande ira. Irmãos, você sabe o que eu fiz? A minha mãe, ela gosta demais de flores e ao redor da casa tinha dezenas e dezenas de vasos com dálias. Adivinha o que esse filho irado fez? Foi lá e uma por uma foi quebrando. E olha só, depois que a gente faz as coisas, aí eu fui perceber, nossa, que coração ruim. Mas, irmãos, a gente vem percebendo cada vez mais o quanto e quantos filhos estão sendo provocados e estão produzindo no coração deles ira. Muito bem, irmãos, precisamos ter muito cuidado, temos que vigiar, pedir direção de Deus, manter a nossa calma, manter a nossa postura e ter de Deus a direção de como nós podemos caminhar. E, irmãos, todos nós, pais, não estamos isentos de errar. E quando isso acontece, irmãos, tenhamos a hombridade, tenhamos a humildade de pedir perdão. Nem que for aquele filho pequenininho. Muito bem, Paulo continua orientando agora na direção para os servos e para os senhores, do versículo 5 até o versículo 9. Interessante observarmos aqui, irmãos, e não vamos esquecer que esta carta à igreja de Éfeso é destinada para irmãos que estavam se convertendo e eram gentios. E essa igreja estava precisando essas orientações. Então Paulo escreve esta carta. Então quando começa aqui no versículo 5 desse capítulo 6, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Irmãos, percebem aqui também que no vínculo empregatício, para com o seu senhor, ou seja, para com o seu empregador, aqui a orientação também, nós percebemos que a centralidade é o Senhor. Nós percebemos aqui que nesse contexto de orientação, que é trazido aos servos e aos senhores, é que muitos servos
estavam congregando junto com seus senhores e vice-versa. Esse assunto continua no contexto de lar cristão, ao fato de que esses servos, ou seja, escravos, conviviam juntos. E como eu disse aqui, olhando esse versículo 5, a centralidade das ações, tanto do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, os filhos aos pais, e aos servos e senhores aos servos, a ação aqui está direcionada, olha só o que diz o texto, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Olha o versículo 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que orientação preciosa na relação de um empregado com seu empregador. Versículo 7, olha só que interessante, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer seja servo, quer livre. Aqui a palavra é muito clara de que do Senhor vai receber coisas boas. Então, como servo, como empregado, olha só, a postura de cada um é muito importante para que através da sua vida, se aquele seu patrão não é cristão, ele possa saber que Deus está habitando na sua vida e as suas atitudes vão dizer isso, vão condizer com aquilo que você fala. Que coisa importante. E diz aqui no versículo 9, agora orientação para os senhores, orientação para aquele que é patrão. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, a observação que Paulo está colocando aqui nessas preciosas orientações é que o Senhor, o patrão, ele, olha só que diz o texto aqui, deixando as ameaças. A postura deve ser uma postura que dignifique aquele a quem você crê como patrão. E esses que estavam convivendo juntos, debaixo do mesmo teto, na mesma igreja, então aqui estão as orientações de Paulo para os servos e para os senhores. Um irmão trabalhava numa firma muitos anos, acabou se aposentando e foi convidado a continuar a trabalhar ali nessa mesma firma. Os anos foram se passando, veio a crise e o patrão, o chefe, o dono, resolveu dispensar muitos funcionários por causa dessa crise. E esse senhor que conhecia o Senhor Jesus, ele, sabendo disso, conhecia cada empregado, sua vida, como era a relação na família, os filhos, as dificuldades, porque era uma pessoa muito relacionada. E quando ele ficou sabendo dessa possibilidade de dispensa de muitos funcionários, ele foi falar com o patrão. E sabe qual foi a postura dele? Em vez de despedir esses, então o Senhor me despede. Porque esses
eu os conheço e eles têm muito mais necessidade do que eu. Eles têm filhos pequenos, eles têm aluguel para pagar. E nessa postura, olha só, que belíssimo testemunho. Que passo que fez com que não só aquilo que ele pregava, não só os momentos que orava com esses funcionários, mas a sua atitude foi uma atitude que direcionou as pessoas a admirarem e, por que não, crerem que esse Deus, quando está na vida de uma pessoa, ela transforma, ela é capaz de produzir coisas que às vezes a gente não tem nem como dimensionar. Então nós queremos louvar a Deus e queremos, ao olhar esse texto, nessas orientações que Paulo nos traz para vivermos dentro de um lar cristão. E aqui, de uma maneira bem objetiva, Paulo traz essas orientações, começando ali dentro do relacionamento de casal, marido e esposa. Ele dá o segundo passo para nós olharmos qual é a postura importante dentro de um lar cristão, do relacionamento, da maneira como nós disciplinamos e admoestamos os nossos filhos. E também para os filhos, a orientação para que obedeçam aos vossos pais. Também orientação para, dentro desse mesmo contexto de lar, os servos e senhores. Muito bem, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, Deus fortaleça, e esse ano de 2025 que estamos às portas seja um ano abençoado, e a minha oração é que o seu lar seja um lar em que Cristo vai ser o centro, Cristo vai ser a pessoa mais honrada, e Deus use a vida de cada um de vocês. Gostaria de orar, encerrando essa pequena palavra. Senhor Jesus, agradecemos a caminhada deste ano de 2024, tantas lutas. O Senhor conhece cada coração e, ó Deus, nós te louvamos que ao final deste ano nós podemos ainda estar aprendendo da tua palavra, e o desafio que nós meditamos hoje, o desafio para a questão do nosso lar, porque nós temos o Senhor Jesus e nós queremos caminhar como um lar que agrada o Senhor, na relação marido e esposa, na relação de pais e filhos, filhos e pais, na relação de patrão, empregado, empregado e patrão. Deus Todo-Poderoso, abençoa cada vida, abençoa cada irmão, suas respectivas famílias. E queremos entrar no ano de 2025, nesse coração aberto, de receber da tua parte. E nós buscarmos, ó Deus, cada vez mais, sermos cheios do teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Tenha aí um bom final de ano e uma entrada abençoada por Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe.